Há práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 106. Considerações sobre uma teoria das constelações familiares. Não se elaborou ainda uma teoria sobre o método da constelação familiar. Bert Hellinger trabalha totalmente orientado para a prática, em problemas de relacionamento de pessoas que o procuram por uma necessidade da alma. Dispondo de uma formação filosófica e teológica e com vasta experiência espiritual, ele percorreu um longo caminho, desde a cura de almas e a pedagogia, através da dinâmica de grupos, da psicanálise, da terapia prima L, da terapia familiar e da análise transacional. Frequentou diversas direções terapêuticas emergentes, como a hipnoterapia de Milton Erickson, a programação neurolinguística e o método de representar, com a ajuda de intérpretes, as interações nos sistemas de relações. Embora conheça as respectivas abordagens teóricas, interessa-se, sobretudo, pelo efeito dos métodos. Ele sempre integrou, simplificou, adensou, tomou e abandonou o que lhe pareceu adequado e proveitoso com respeito às soluções anímicas. O que ele adapta toma-se sempre algo de próprio, toma-se o seu estilo totalmente pessoal. Em última análise, ele confia em sua percepção sistêmica e em sua sensibilidade em relação aos efeitos. Hellinger não é um cientista, um acadêmico e, embora tenha sido sacerdote, jamais se sentiu como representante de uma instituição. Ele não está interessado em fundamentar cientificamente o que faz nem em fundar uma escola. Não obstante, Hellinger esclarece e generaliza os insights que lhe ocorreram na prática do seu trabalho prático ou em conexão com ela. Com isso, as constelações familiares têm naturalmente referências teóricas, pelo menos implícitas. Além disso, na medida em que outros psicoterapeutas e aconselhadores adotam o método das constelações familiares e o integram em sua própria praxis e em sua visão do mundo, o método e suas pressuposições básicas refletem-se, naturalmente, em suas abordagens. As reflexões teóricas se aprofundarão à medida que as constelações familiares revelem a sua utilidade como um método autônomo, numa perspectiva de mais longa duração. Isso proporcionará à prática das constelações novos estímulos para sua maior eficácia, abrindo, por sua vez, nossas possibilidades de experiência dos processos anímicos nas relações humanas. O conceito de teoria provém do antigo grego e originalmente se referia à contemplação de Deus, da forma como era vivenciada pelos espectadores no teatro. O conceito foi posteriormente ampliado, passando a designar toda a visão intelectual de determinados contextos. Em nossa perspectiva atual, teoria significa qualquer síntese e generalização sistemática de conhecimentos que explicam realidades. Num sentido mais restrito, associamos à teoria a necessidade de comprovar experimentalmente afirmações e de fazer previsões. Como acontece com a maioria das teorias sociológicas e psicológicas, os elementos teóricos desse método resultam da generalização de experiências ou de pressupostos gerais que só podem ser comprovados na própria prática das constelações. Até o momento, praticamente não existem regras experimentalmente controladas e reflexões mais precisas sobre a possibilidade e o significado dessas experiências. Pelo contrário, existe uma grande reserva em relação a pesquisas de resultados, sobretudo quantitativas, devido ao receio de desfazer o caráter único das experiências da constelação e de perturbar os clientes quanto ao modo de aplicá-las. Até o momento, a abordagem teórica das constelações familiares se faz sentir principalmente através de afirmações sobre a consciência e os processos conscientes e inconscientes de vínculo e de liberação, de modo que já podemos falar de uma teoria do vínculo sistêmico. Também existem respostas iniciais sobre a questão de saber como se articulam o trauma pessoal e o trauma sistêmico. 15 São discutidas questões epistemológicas sobre a fenomenologia e o construtivismo, com o objetivo de estabelecer até que ponto a verdade sistêmica de uma constelação se apresenta a nós ou é por nós construída. Abordo a seguir algumas questões gerais relativas à percepção representativa, à constelação familiar como método fenomenológico e sistêmico, ao fenômeno da ajuda-gui, consequentemente, ao lugar da 15 tema tratado por Rupert F. Trauma, Bindung Familienstellen. C. Verletzungen und Deilen, Trauma, Vínculo e Constelações Familiar e S. Para compreender e curar feridas da alma. Stuttgart,
Pfeiffer, 2005. Jacob Robert Schneider 101 Constelação familiar em relação à psicoterapia, a ajuda à vida e à filosofia prática. O que menciono nesse particular de modo ainda provisório e um tanto usado poderá talvez esclarecer alguns aspectos fundamentais presentes na discussão que se trava em torno da constelação familiar. Estou convencido de que tanto as experiências auridas nas constelações familiares quanto as conclusões e perguntas que daí decorrem ampliarão significativamente nossa compreensão dos fenômenos anímicos. A percepção representativa. O que acontece quando representantes nas constelações reproduzem de modo preciso pessoas desconhecidas, inclusive na escolha de palavras, nos gestos, sentimentos, comportamentos e sintomas. Lamentavelmente, muito pouca coisa tem sido documentada nesse particular, a não ser nos vídeos e livros de Bert Hellinger e nas publicações de outros autores, quando relatam exemplos de casos. A quantidade dessas experiências cresceu imensamente. Fica a questão de saber com que precisão se podem observar os processos da representação e da interpretação e como é possível explicá-los. Para caracterizar o processo que se desenvolve nas constelações, foi introduzido o conceito de campo ciente, Albrecht Marr. O que isso pode significar? Modelos de explicação. Uma reflexão científica sobre a percepção representativa busca inicialmente as explicações mais óbvias. São comparadas as informações fornecidas pelo cliente e as correspondentes reações dos representantes. Em muitas constelações os representantes não recebem informações, seja porque não foram perguntadas antes da constelação ou porque o próprio cliente não as possui. Além disso, observa-se que os representantes, em sua maioria, não se deixam influenciar pelas informações prestadas, mas acompanham imperturbavelmente o que sentem no campo da constelação. Podemos investigar as menores e mais sutis expressões mímicas e verbais do cliente e também do terapeuta e testar se elas podem ser percebidas pelos representantes e, com isso, explicar suas surpreendentes reações. A percepção representativa nas constelações deve ser precedida pela questão de como acontecem na família os processos de percepção. Como é que as informações passam de uma geração para outra? Além da transmissão consciente de informações, existem seguramente processos informativos mais sutis. As teorias sobre a comunicação e as formas de comportamento, as descrições de processos hipnóticos e as investigações sobre as interações entre mãe e filho, na pesquisa sobre as ligações, tentam explicar como e através de que canais as informações inconscientes e pré-conscientes são recebidas e elaboradas pelas pessoas. Essas tentativas talvez sejam suficientes para entender os fenômenos da dinâmica familiar através de gerações, mas poderão também esclarecer os surpreendentes processos da percepção representativa inversamente? A forma de percepção que se manifesta nas reações dos representantes não acontece também e principalmente nas próprias famílias? As experiências com a percepção representativa não sugerem uma nova compreensão da forma como participamos do saber e da sabedoria nas redes de relações? Podemos partir do pressuposto de que a estrutura espacial de uma constelação evoca um saber implícito, armazenado no cérebro dos representantes, através do genes ou do aprendizado. Todos nós sabemos intuitivamente algo que é também sugerido por experimentos científicos. 16 a saber, que determinadas posições e movimentos num grupo podem suscitar determinados sentimentos e pensamentos, que podem ser sentidos e entendidos por todos de forma semelhante. No entanto, observamos frequentemente em imagens quase idênticas de constelações o aparecimento de reações diferentes e inesperadas por parte dos representantes. Como se explica que o representante de uma criança, colocado com as costas apoiadas em seus pais, numa vez se vire e caia chorando nos braços dos pais, e em outras vezes, caminhe para frente, na direção de uma janela ou tenha câimbras ou se atire no chão? Como explicar que essas diferentes atitudes reproduzem a situação real nas famílias das pessoas representadas? O que é preciso acrescentar à posição no espaço para explicar por que razão o representante de um avô sente uma pressão no pescoço, embora não saiba que o referido avô se enforcou, e quando às vezes o próprio cliente só vem a saber desse fato depois da constelação? 16 Consultar Sklotter, P. Vertrautes Praxe um dia Intecunco.
System of Stellungen Syndicates of False Product, der Empirische Benachase, linguagem familiar e sua descoberta. As constelações sistêmicas não são produtos do acaso, a comprovação empírica. Heidelberg, Cal, Auer, 2005. Há práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 102 em círculos de consteladores são muitas vezes mencionadas como tentativas de explicação às ideias e investigações do biólogo Rupert Sheldrake sobre os campos mórficos. Segundo Sheldrake, os campos mórficos conferem uma estrutura e um padrão aos processos casuais indeterminados nos sistemas que presidem. Através de fatores de atração, eles orientam os sistemas para metas futuras. Tem uma história e contém, em razão dos processos de ressonância mórfica, uma memória imanente que abrange espaço e tempo e atua sobre o presente a partir do passado. Nos sistemas organizados por tais campos, todas as partes interagem através do campo do sistema. As atividades do espírito são intimamente associadas à atividade cerebral, porém pela tensão e pela intenção a superam de muito. Sheldrake postula, portanto, nos campos biológicos, uma mente que transcende o cérebro e nos é acessível através de um sétimo sentido. Contudo, ninguém sabe o que são e como atuam os campos mórficos. Uma explicação baseada nos campos físicos não deve entrar em consideração. Provavelmente deveria ser aceita a existência de um novo campo, desconhecido pela física ou ainda pouco pesquisado. Alguns físicos postulam a existência de um campo dessa natureza. Erwin Laszlo, músico e físico autodidata, descreve-o como um quinto campo ou um campo psi. Sua existência poderia explicar as conexões entre a mente e o cosmos, a matéria e a vida, e conectar os pressentimentos de antigas doutrinas esotéricas e das grandes religiões com uma nova compreensão das ciências naturais. Se os objetos e os eventos que existem separadamente no universo realmente são interligados entre si, as partículas elementares de um determinado sistema de coordenadas podem conhecer reciprocamente suas respectivas condições. Os genomas de organismos vivos podem adaptar-se aos aspectos relevantes de seu ambiente, e os cérebros humanos e a consciência humana podem comunicar-se entre si de uma forma transpessoal, superando o tempo e o espaço. 17 De uma forma semelhante, a jornalista Line M. C. Taggart, depois de amplas pesquisas no mundo da física, postulou o campo do ponto zero. Segundo ela, os resultados da física moderna, principalmente a teoria quântica, sugerem a existência de um universal e inesgotável oceano de energia, onde todos nós nos ligamos entre nós e com o mundo. Por meio de processos quânticos de informação, que pulsam simultaneamente através de nosso corpo e de nosso espírito, estamos em ressonância com o mundo. Nossa percepção humana se baseia nas interações entre as partículas subatômicas do cérebro e esse oceano de energia quântica. Diz a apresentação de seu livro, Fenômenos até aqui não esclarecidos, como a transmissão de pensamento ou a comunicação entre as células, e mesmo o que C. G. Jung chamou de inconsciente coletivo, acham assim um plausível modelo de explicação. Também o campo morfogenético postulado por Rupert Sheldrake é confirmado pelos conhecimentos de M. C. Taggart. 18 A física quântica parece ter em si o potencial de mudar completamente nossa imagem da realidade física no cosmos e no mundo subatômico. Além disso, ela apresenta um modelo de realidade totalmente diferente, que permite entender de uma nova maneira os processos da psique e da mente. Talvez resulte daí um pensamento global que volte a unir numa base comum a ciência natural e a ciência do espírito e associe as experiências da religião e da espiritualidade universal, assim como fenômenos especiais, como transmissão de pensamento ou premonições, às atuais certezas da ciência natural clássica. O físico Anton Zeilinger, insuspeito de teorias esotéricas, chegou diretamente, através da pesquisa da física quântica, a esta conclusão: a informação é a matéria-prima do universo e realidade e informação são a mesma coisa. Ele conclui: por isso deveríamos cunhar um novo conceito que envolva ambas as coisas, a realidade e a informação. O fato de não existir um tal conceito e de termos tanta dificuldade em pensá-lo leva-nos a reconhecer como são difíceis os problemas conceituais pertinentes. 19 Para essa tarefa ele pede auxílio aos filósofos. Para mim,
como um leigo em ciências naturais, e 17 Laszlo, E., das Fünftfeld. Materie, Geist und Leben, Vision der neuen Wissenschaften, o quinto campo. Matéria, Espírito e Vida, Visão das Novas Ciências. Bergis Gladbach, Bastei-Lube, 2002, p. 207s, 18 MC Taggarta, L., das Nullpunktfeld, auf der Suche nach der kosmischen Urenergie. O campo do ponto zero, a busca da energia cósmica primordial. Munique, Arcana. Título original em inglês, The Field. 19 Zeilinger, A. Instänzeleer, die neue Welt der Quantenphysik. O véu de Einstein, um novo mundo da física quântica. Munique, C.H. Beck, 2003, p. 217 e 229. Jacob Robert Schneider 103 Filosóficas. Parece extremamente ousado chamar de alma esse conceito que está sendo buscado, pois a alma, tal como é descrita no capítulo 3 deste livro, é uma palavra que carrega desde a antiguidade muitos níveis de significação. No entanto, já Aristóteles tinha tentado conciliar o materialismo monista de um Demócrito com as concepções dualistas, que atribuíam à alma uma existência imaterial e espiritual independente do corpo. Aristóteles realizou isso descrevendo a alma como o princípio da forma e de atuação, como algo que dá à realidade uma forma, se bem que restrita ao reino dos seres vivos. Assim, o que denominamos espírito talvez esteja sempre ligado à matéria como o reverso da medalha, sendo a alma essa conexão, desde o início da criação ou da explosão primordial. Numa exposição lógica muito clara, que expressamente inclui processos SOS mentais e anímicos, o físico Thomas Geornitz e a psicóloga Birgit Geornitz fazem uma ligação entre os conhecimentos da teoria da informação quântica e a atual compreensão do cérebro e da consciência, uma informação quântica abstrata, cosmologicamente fundamentada, fornece a base para a matéria e o espírito. A evolução do universo, da vida e da consciência pode assim ser entendida numa perspectiva unitária, que reconcilia numa base científica nossas experiências psicológicas e os conhecimentos da física e da biologia contemporâneas. Baseando-se na ideia de C.F. von Weizsäcker de um elemento primordial, que ceda a informação cósmica mais abstrata possível, descreve-se aí um caminho que vai da física quântica até a consciência reflexa. Passo a passo, os autores explicam como se deve entender a informação quântica, com suas leis que ultrapassam totalmente nossa experiência cotidiana, como uma pré-condição para a consciência. Também os fenômenos psíquicos interpessoais e transpessoais podem harmonizar-se com as leis da física quântica. A informação quântica não precisa limitar-se ao corpo de seu produtor. Embora ainda não tenhamos hoje a possibilidade de trabalhar experimentalmente com esses problemas, e embora existam razões para acreditar que isso só jamais venha a ocorrer, o fenômeno de entrelaçamento descrito por nós é plenamente apto para confeccionarmos um modelo para isso. Contudo, deve ser ressaltado, com toda a clareza, que tais fenômenos nada têm em comum com o modelo autoritário das ciências clássicas da natureza. Com esses fenômenos não é possível buscar efeitos de causalidade. Como acontecimentos individuais, eles estão, em princípio, além de qualquer possibilidade de comprovação científica. 20 menciono aqui essas correntes de pesquisas apenas porque elas indicam que o fenômeno da percepção representativa, o recebimento de informações além dos processos usuais de comunicação e também os processos anímicos, de modo geral, podem absolutamente ter um fundamento físico. A física quântica parece ter hoje mais condições para proporcionar, pelo menos em princípio, modelos para isso, seja pela admissão de um campo quântico que tudo penetra e liga, seja através dos fenômenos de interconexão de partículas, mesmo distantes entre si, para formar um todo. Se as partículas que se interconectam constituem um todo, elas não precisam de processos energéticos para saber umas das outras. Se os processos mentais e psíquicos, tanto no cérebro quanto fora dele, têm um fundamento real, isso provavelmente acontece com base nos princípios de matéria, energia e informação, tais como se esclarecem na física quântica. Estas observações pretendem apenas mostrar que os fenômenos da percepção representativa, frequentemente impressionantes, podem realmente encontrar, pelo menos em princípio,
uma explicação física e não devem ser liminarmente descartados a título de charlatanismo, autossugestão ou manifestação histérica de grupo ou de massa. Em sua importância prática, os fenômenos das constelações não dependem das possíveis explicações e metáforas científicas. Não obstante, as ideias aqui mencionadas, bem como outras ideias, podem abrir a clientes e a terapeutas a possibilidade de compreender, pelo menos em princípio, dentro de um quadro de possíveis explicações futuras, o que ainda não foi esclarecido no trabalho das constelações. Inversamente, os fenômenos observáveis da percepção representativa podem estimular também teóricos e práticos de outros domínios da psicologia, da sociologia ou também da pesquisa do cérebro, a alargar substancialmente as ideias sobre os processos de informação na psique e a comunicação entre seres humanos. 20 Gornitz, T.B. Gornitz, Der Creative Cosmos, Geist und Materials Information. O universo criativo, espírito e matéria a partir da informação. Heidelberg, Spectrum, 2002, p. 338. Há práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 104. A pessoa deu representante. Quando observamos com cuidado as constelações, ocorrem outras perguntas importantes. Por exemplo, será que o cliente escolhe inconscientemente representantes que correspondem ao seu sistema familiar? Muitos representantes observam, com surpresa, que frequentemente são chamados a desempenhar papéis semelhantes. Se assim for, isso não falsifica o processo da constelação, pelo contrário, aprofunda-o, por meio da correspondente sensibilidade do representante. Frequentemente o próprio terapeuta escolhe os representantes mais ou menos ao acaso, pelo menos aqueles que, depois do posicionamento inicial, feito pelo próprio cliente, são introduzidos na constelação, e isso parece não fazer nenhuma diferença em seu transcurso. Contudo, essas questões ainda não foram objetivamente testadas. Em que medida os representantes em seus papéis são livres de suas próprias experiências e preconceitos? Eles não o são, mas isso parece não ter maior importância na representação. Contudo, os representantes, em sua maioria, reagem de forma totalmente diferente em diferentes papéis. Eles carregam consigo, naturalmente, suas características emocionais e seu repertório de gestos. Existem representantes que, em qualquer constelação, tendem a fechar os olhos inicialmente ou a cair logo no chão ou coisas semelhantes. É tarefa do terapeuta verificar, por trás da forma de expressão de um representante, a adequação do movimento de alma que lhe corresponde. Raramente um representante encena um teatro pessoal, sem conexão com as forças da constelação. Ele não encontraria ressonância nos outros representantes, a não ser que toda a constelação perdesse o caminho e a orientação e desenvolvesse uma dinâmica peculiar que nada mais teria a ver com o cliente e com sua família. Aqui se exige a experiência do terapeuta e sua visão geral. As questões que se colocam aqui só podem ser respondidas através de uma observação precisa. A representação relativa a um outro campo de problemas resulta do fato de que escolhemos representantes não só para pessoas atuais, mas também para um sintoma, um segredo, a guerra, a morte, uma criança abortada, pessoas mortas há muito tempo ou também para uma profissão ou um país. O que uma pessoa pode realmente representar numa constelação e o que exatamente representa do ali? Com respeito a um sintoma, uma doença ou mesmo a morte, é interessante perceber que algumas vezes os representantes reagem como se realmente fossem a doença, o sintoma ou a morte. Reagem com energia, não envolvidos, como uma realidade que simplesmente lhes pertence. Com maior frequência, porém, reagem como se fossem uma pessoa doente ou falecida dessa família, portanto, como envolvidos. Com isso, muitas vezes aparece o sentido que faz a constelação progredir, quando o sintoma ou outra entidade abstrata aponta para alguma pessoa ou evento no sistema familiar do cliente. O que é, porém, representado numa doença ou, por exemplo, na guerra? Como se sente um embrião de 3 meses? Pode uma pessoa abarcar a alma de todo um país? As representações não são, em sua substância, aquilo que apresentam. Elas operam deslocamentos de imagens e de relações anímicas. Por exemplo,
o embrião fala e se move na alma dos vivos ou na ligação anímica do sistema. Quando se representa um país, não é o próprio país que comparece num determinado aspecto, mas uma relação a ele ou o valor desse país na alma de um grupo. O fato de que pessoas ausentes podem ser sentidas indica que o que se mostra nos representantes são principalmente relações, processos e efeitos psíquicos e não as próprias pessoas ou as coisas em si. Também ocorrem deslocamentos. Por exemplo, num determinado caso um representante sente com clareza que seu pai não é seu pai. Na realidade, verifica-se que quem teve um falso pai foi o avô do cliente. O que um filho numa constelação sente sobre o próprio pai pode representar na realidade o sentimento do avô do cliente em sua família. As constelações funcionam, às vezes, como fábulas onde todas as realidades falam como se fossem pessoas, para exprimir aspectos essenciais de uma realidade que não mobilizaria se fosse expressa e experimentada de uma outra maneira. Essa referência à realidade na representação, a ligação clara, mesmo que não exata, dos eventos e relações na alma, é, em última análise, uma condição de eficácia das constelações. Jacob Robert Schneider 105 Verdade e Realidade, o método fenomenológico com que realidade lidamos nas constelações? Até que ponto uma constelação é verdadeira? Sem pretender entrar aqui em discussões epistemológicas, gostaria de esclarecer alguns conceitos fundamentais sobre realidade, verdade e método de conhecimento, que estão na base nas constelações familiares. Como realidade, entendemos tanto o mundo dos fenômenos, portanto dos fatos, quanto nossa interpretação desses fenômenos. A realidade se mostra a nós através de nossa percepção, por meio da qual nos relacionamos com ela. De acordo com o ponto de vista, a realidade, isto é, o que atua 21 pode deparar-se conosco de formas muito diversas. Nas constelações observamos os representantes, seus movimentos, suas palavras, suas emoções e seus efeitos sobre a constelação, o saliente, o grupo, o terapeuta. Não observamos a família em si mesma, pois ela geralmente só comparece na pessoa do cliente, mesmo nele, apenas num contexto anímico extremamente complexo. A realidade do método é a realidade da constelação. Com que fidedignidade a constelação reproduz os processos numa família? O que é objetivo, no sentido de estar diante do observador, é apenas o próprio processo da constelação, não a realidade da família. Se a referência à realidade familiar do cliente não estivesse presente ou fosse apenas casual ou imaginada ou apenas socialmente construída no que acontece na constelação, seria muito difícil entender alguns dos fenômenos que ali ocorrem. Por mais que as modernas teorias do conhecimento enfatizem a construção subjetiva e social da informação, a própria informação precisa referir-se a algum objeto. O método das constelações familiares parte do pressuposto de que o mundo existe independentemente da consciência e que as informações que nos proporciona não são arbitrárias ou apenas subjetivamente construídas, embora nos sejam acessíveis através de nossa experiência, e apesar de sabermos o quanto a observação condiciona o observado. Podemos descrever a descoberta da verdade como um processo dialógico, no qual tanto o observador quanto a realidade observada aportam elementos separados, que se unem no processo da percepção. Na percepção confluem o acontecimento, do qual não podemos dispor, e o entendimento que constrói o significado. Assim sendo, como podemos entender a relação que as constelações têm com a realidade? Seguramente, não no sentido de que as constelações simplesmente reproduziriam os acontecimentos e as relações na história de uma família como num filme documentário, se bem que certas palavras ou gestos, no dizer de clientes, funcionam de uma forma quase documentária. Não se trata de uma concordância entre a realidade objetiva, a nossa língua e o nosso conhecimento. A verdade nas constelações é antes comparável à verdade de uma peça teatral. Algo se condensa em imagens e palavras, permitindo que a realidade, que antes estava oculta, apresente-se à nossa experiência. Algo semelhante acontece com a verdade na arte. A arte traz à luz, de uma forma condensada e configuradora, o lado invisível da realidade. O próprio Bert Hellinger, apoiando-se em Heidegger,
evoca o antigo conceito grego da verdade, a aletheia ou não oculto. Através das constelações vem à luz algo da realidade de um sistema de relações ou de um acontecimento. Algo se mostra espontaneamente, mas apenas de uma forma a que podemos perceber, dentro dos condicionamentos de nossa consciência. Para usar uma outra metáfora, a semelhança de uma novela policial, onde se procura desvendar um crime, procuramos nas constelações acontecimentos e conexões entre acontecimentos, que inicialmente não são claros mas precisam vir à luz através dos representantes, desde a descoberta dos indícios até o esclarecimento. Nessa novela, os terapeutas são, basicamente, detetives do amor. O método fenomenológico é aquele que nos permite perceber uma realidade complexa. A fenomenologia consiste, de modo geral, em perceber e descrever a realidade em suas manifestações. Num sentido filosófico mais apurado, a fenomenologia se refere a uma forma de experiência na qual a realidade, através de sua manifestação, dá-se a conhecer em sua estrutura, em sua essência mais profunda, em seu logos. No conhecimento fenomenológico, o fenômeno e o logos coincidem. Para proceder fenomenologicamente nas constelações, não nos basta contemplar apenas os fenômenos. É preciso que uma estrutura mais profunda dos fenômenos seja percebida pelos 21 em alemão. Wirklichkeit, a realidade, deriva etimologicamente de wirken, atuar, produzir efeito. NT, há práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 106 observadores e faça sentido para eles, de modo que os fenômenos também sejam entendidos em linguagem, pelo menos na linguagem das imagens. Existe uma grande dificuldade, pelo menos no âmbito da psique, para reproduzir com conceitos exatos a percepção fenomenológica. Isso também fica patente neste livro pelo uso frequente das aspas. O conhecimento fenomenológico frequentemente só pode ser expresso na linguagem das imagens e com múltiplos sentidos. Na maior parte das referências sociais, e muitas vezes também no início do conhecimento das ciências naturais, dependemos da compreensão fenomenológica. Ao observarmos, temos critérios e pressupostos que nos auxiliam a pesquisar a realidade. Ao percebermos, algo se mostra a nós em sua totalidade. Nós o tomamos em nós. Temos talvez uma inspiração ou algo surpreendente se mostra, às vezes numa fulguração de conhecimento. A percepção fenomenológica abre-se para o inesperado dentro do esperado, para aquilo que nos faz escutar ou nos assusta, como diz Bernhard Waldenfels. Em alguma novela policial, e elas dão excelentes indicações para a percepção fenomenológica, encontrei esta citação: muitas luzes atravessam a cabeça como um relâmpago, não preparadas nem espirradas, sem qualquer prévia associação, Petrus Macaris. O que assim se mostra nas constelações, com a ajuda do método fenomenológico, só pode ser comprovado por sua concordância com as informações sobre a família em questão, por seus efeitos sobre o cliente e sua família e também por permitir que também outras pessoas vejam, num relance, o que antes estava oculto. Não podemos deixar de olhar para os fenômenos, embora saibamos como essa visão é sujeita a fantasias, interpretações erradas, falsas conclusões, meras associações, construções e erros. No trabalho com as constelações, o terapeuta precisa ser extremamente reservado em sua percepção, no que toca aos seus próprios condicionamentos, à sua interpretação e ao seu modo de agir, para que possa vir à luz uma realidade significativa para o cliente. Isso requer dele constante treinamento, ânimo intrépido, liberdade com respeito a ideias e preconceitos e isenção de intenções diante daquilo que se mostra como uma realidade do relacionamento. O método sistêmico para os complexos sistemas de relações, não bastam modelos de explicação lineares e causais. Reconhecemos isso, no mais tardar, na prática do aconselhamento familiar quando ouvimos cada um dos parceiros e depois concluímos que ambos têm razão. Por esse motivo, no domínio psicossocial coloca-se há muito tempo esta pergunta: como é possível intervir adequadamente em sistemas de relações, sem se deixar prender nas armadilhas do pensamento e da linguagem linear e causal e respeitando a determinação estrutural dos sistemas vivos? Como se pode proceder sistemicamente, de um modo bem geral,
tendo em mente a conexão das partes dentro de um todo ordenado e articulado, onde o todo é mais do que a soma de suas partes e funções. A constelação familiar é entendida como um método sistêmico, em muitos sentidos. Ela vê o cliente individual, desde o princípio, junto com as pessoas relevantes em seus campos de relações. Dificilmente haverá um método que permita vivenciar tão explicitamente, e de uma forma tão condensada, abrangendo espaço e tempo, as influências de uma família. Nas constelações, vemos os sistemas de relações, de certa maneira, em ação. O conceito do envolvimento exprime a interconexão dos destinos que se manifestam, em número maior ou menor, mais ou menos simultaneamente. Esse procedimento sistêmico está acoplado a uma visão histórica da família. O aqui e agora de uma constelação, com as influências recíprocas dos representantes, é função do vir a ser de uma família. Os sistemas S estão inseridos na corrente irreversível do tempo. As histórias familiares e seus efeitos sobre a psique se estendem entre um antes e um depois, em eventos e nos efeitos deles. Para fazer justiça aos relacionamentos, para entender e influenciar seus efeitos, precisamos unir o pensamento sistêmico e o pensamento linear. Se simbolizarmos o pensamento linear por uma linha e o pensamento sistêmico por um círculo, a união deles pode ser visualizada através da espiral. Esse movimento temporal sistêmico é captado pela linguagem com auxílio de conceitos como a espiral da violência. O conceito de envolvimento engloba o conceito linear e energético de repressão, tomado da psicanálise, e a ideia da interconexão circular entre informação e comunicação. A constelação familiar não é um método sistêmico, se entendermos sistêmico em relação aos processos circulares da comunicação nas famílias, que não podem ser decididos em termos de causa e Jacob Robert Schneider 107 efeito. Nas constelações não se pergunta pelas estruturas de comunicação de uma família, e os representantes só comunicam muito pouco disso nas constelações. O que está em primeiro plano não é a comunicação circular, mas o emaranhamento em destinos alheios. Processos sistêmicos se mostram-se mais sob a forma de compartilhamento de um saber num campo comum do que sob a forma de processos de comunicação. Sistema e alma equiparam-se, de certa maneira. Num sentido mais amplo, as constelações podem chamar-se sistêmicas porque se desenvolvem como um processo por imagens. Os sistemas, na medida em que não podem ser descritos em termos causais em sua realimentação e em sua complexidade, só podem ser apresentados numa linguagem visual, através de histórias e imagens. Uma imagem nos dá a perceber, como um todo e simultaneamente, uma variedade de informações e de processos. Nesse sentido, nossa percepção, ao contrário da reflexão, é sempre um processo sistêmico. Por exemplo, às vezes nos lembramos de um conto de fadas apenas visualizando a respectiva figura no livro. Aquela figura armazenou as informações essenciais sobre a história e as comunica como um olhar sobre o acontecimento, que aciona a história, o fio condutor que a sustenta e o fim que a resolve. Assim se mostra nas constelações uma imagem da família, com uma história, mas sem que os processos relacionais sejam individualmente analisados em termos lineares e causais. As frases que exprimem o vínculo e a solução são formuladas, na maioria dos casos, em termos muito gerais e sob forma de imagens, sem conexão causal, mas de maneira a permitir a compreensão das conexões. Por exemplo, uma possível conexão entre a própria falta de filhos e a primeira mulher do avô, falecida no nascimento de uma criança, pode ser expressa por esta frase: "E querido vovô, quando vejo como você sofreu com a perda de sua primeira mulher, eu renuncio a ter um filho." Ou então, "Seja amável se eu tenho coragem de ter um filho, mesmo que você tenha perdido sua primeira mulher e a criança no nascimento." Essas frases frequentemente também não são formuladas em termos lógicos, mas dependem do inconsciente de um cliente e de sua família. Quando os processos são expressos como causais, isso se destina principalmente a despertar na reflexão do cliente um movimento que para ele seja conclusivo e liberador, sem que se possa destrinchar no detalhe o entrelaçamento dos efeitos. As afirmações causais nas constelações não se destinam a esclarecer um acontecimento, mas a fundamentar uma conexão.
A causa e o efeito são considerados, e às vezes também são expressos, sem que as ligações sejam individualmente decifradas. Em seu processo de evolução, as constelações tomaram-se cada vez menos faladas e comentadas e passaram a confiar cada vez mais naquilo que se pode ver. Assim, a dinâmica sistêmica não é encoberta ou coartada pelas palavras, mas pode vibrar na alma sob a forma de imagens. Contudo, algumas vezes são necessárias palavras de esclarecimento pelos representantes ou pelo terapeuta, porque as imagens podem não ser percebidas de maneira suficientemente clara. O trabalho sistêmico baseado em imagens tem o defeito de comportar, às vezes, múltiplos significados, mas nisso reside também a sua força. Isso dá à alma do cliente a liberdade para permanecer amplamente aberta, na constelação e depois dela, e para encontrar por si mesma a necessária correção ou verdade em relação ao modo de agir para o futuro. Psicoterapia, aconselhamento, ajuda à vida, filosofia aplicada. Bert Hellinger desenvolveu constantemente o método das constelações familiares. Muitas das críticas levantadas a esse trabalho se acenderam em virtude de suas declarações recentes, por exemplo, sobre vítimas e crimino SOS, e sobre os procedimentos dos movimentos da alma. Essas críticas ignoram a continuidade que atravessa toda a evolução de Bert Hellinger e das constelações familiares, pois os passos ulteriores, às vezes bem diferentes, não excluem os procedimentos anteriores. Com essa evolução, abriu-se um amplo espectro de possibilidades de ação, com variadas maneiras de compreender e desenvolver atitudes terapêuticas e filosóficas no âmbito da ajuda. A constelação familiar surgiu inicialmente como uma forma de psicoterapia e continua sendo aplicada em contextos da psicoterapia. Pessoas enfermas de corpo ou alma procuram alívio ou cura através das constelações familiares. Os terapeutas, que muitas vezes são formados nos mais diversos métodos psicoterapêuticos, procuram realizar algo no sentido da cura. Nas constelações, com a ajuda do terapeuta, o problema essencial é mencionado e busca-se uma solução, por exemplo, pelo abandono de uma identificação. Se as pessoas estão em dificuldades num assunto conjugal, o aconselhador procura encontrar, através de uma constelação, o conselho que trará ajuda. Há práticas das constelações familiares, bases e procedimentos 108 a partir da experiência da ligação dos representantes a um campo anímico que envolve toda a família e da importância de suas reações para soluções que exigem demasiado do saber e das forças de uma família, o movimento livre dos representantes, complementado por poucas intervenções do terapeuta, tomou-se um novo elemento para novos insights e frequentemente para surpreendentes soluções. As constelações entram em contato com poderes do destino, em face dos quais também o terapeuta permanece pequeno e ignorante. Quando um perpetrador sente o desejo de morrer para seguir sua vítima, na certeza de que somente esse se movimentou reconciliará com ela, como se só a morte pudesse concluir algo que a vida não consegue curar, então a nossa ajuda e, muitas vezes também, aquilo que pessoalmente consideramos uma boa solução, esbarram num limite. A alma familiar se mostra inserida num campo maior e a constelação deixa o âmbito da psicoterapia, da terapia familiar ou do aconselhamento, para transformar-se num caminhar com a alma, Bert Hellinger, num processo que, pelos movimentos da alma, nos liga a um acontecimento maior e incompreensível. O terapeuta coloca-se então a serviço de uma espécie de cura de almas, de ajuda à vida ou ajuda espiritual mais abrangente. Finalmente, no mais recente desenvolvimento de Bert Hellinger, aparece um novo elemento. Ele o denomina caminhar com o espírito. Enquanto a constelação familiar clássica e os movimentos da alma olham para os sentimentos e para aquilo que percebemos através deles, colocando-nos no movimento sensível em contextos mais amplos, agora o terapeuta, junto com o cliente, olha para o espírito. No espírito somos capazes de ultrapassar a realidade que percebemos sensorialmente e a nossa experiência do bem e do mal, daquilo que é mal e não está em ordem. O terapeuta, junto com o cliente, percorre um caminho filosófico. Nas palavras de Bert Hellinger, explico isso com um exemplo. Um cliente se queixa de seus pais ou lamenta alguma experiência ruim que tenha tido em sua infância. Originalmente tínhamos compaixão por esse cliente e pensávamos, vamos ajudá-lo.
Se, porém eu penso filosoficamente, a partir do espírito, não existe nada que seja ruim. Não pode existir. Se por trás de tudo atua uma força criadora, nada existe que possa opor-se a ela. Dessa maneira, agora eu olho filosoficamente para a situação e exijo do cliente que também olhe filosoficamente a sua situação e diga: o que quer que tenha sido, eu agradeço. Eu o tomo como uma força. Eu assumo os meus pais como esses pais especiais, e eles me dão uma força especial, básica para a minha vida. De repente, tudo o que acontece se transfigura e fica precioso. 22 A constelação familiar, que nesse nível já não é uma constelação familiar, orienta agora a alma com todos os seus processos e ligações para o espírito. Conclui Elingir: o espírito é leve. Quem caminha no espírito tem os pés leves e pesa pouco sobre a terra. Pesa pouco sobre o cliente. É feliz em presença de tudo, tal como é, portanto, caminhar com o espírito simplifica tudo. Nessa linha, a constelação familiar irá deixar o solo do aconselhamento, da psicoterapia e da ajuda à vida? Só poderá trilhar esse caminho o terapeuta que procede filosoficamente nesse sentido ou, até mesmo, que seja iluminado. Se assim fosse, também valeria aqui o dito: depois da iluminação, venha limpar o chão. No relato bíblico, Jesus transfigurado no Monte Tabor só permitiu aos seus discípulos o olhar iluminado por um breve momento, e depois reconduziu-os às planuras do dia a dia, com seus terrores e dúvidas. A evolução de Bert Hellinger na direção de uma filosofia aplicada, seja como for que se possa avaliá-la filosoficamente, não consiste em reduzir a constelação familiar a um acontecimento espiritual, tomando-a supérflua como método terapêutico, mas na atitude e no espírito com que a ajuda ordinária, nas mais diversas áreas sociais e baseada nos processos anímicos do vínculo e da liberação, é penetrada, ampliada e aprofundada. Nesse particular, talvez possamos aplicar, noutro contexto, um dito de Bert Hellinger em relação ao homem e à mulher: dizem do, a alma segue o espírito, e o espírito serve ao anímico. A questão decisiva permanece esta: como é possível superar os eventos traumáticos que vivenciamos em nós ou percebemos em outros e que muitas vezes continuam a atuar através de gerações, de forma a trazer alívio e reconciliação? Como isso pode ser lembrado de uma tal forma que também possa ser esquecido, sem repressão individual ou social? Como pode ser esquecido, de modo que permaneçamos abertos para o futuro crescimento e para o amor? Usar a palavra precious, no contexto do imenso sofrimento dos seres humanos, leva sem dúvida à extrema fronteira espiritual. Místicos de todas as religiões e a filosofia perene, Aldous Huxley, sempre se aproximaram dela. Como terapeutas, somente podemos tentar esse pensamento filosófico, espiritual ou místico religioso quando, em Face 22 texto extraído de palestra pronunciada num congresso em Garmisch-Partenkirchen, Alemanha, em fevereiro de 2004. Jacob Robert Schneider 109 de Um Destino Pessoal, encararmos o seu efeito, como liberador de sofrimento. Uma visão do mundo, onde tudo o que acontece está englobado num crescimento universal e num amor abrangente, precisa da conexão com aquilo que faz bem a um cliente individual e pode ser aceito por ele. Essa visão é sustentada quando vivenciamos com quanta coragem, força e aceitação muitas pessoas, através de seu sofrimento, encontram uma vida plena, mas é questionada e desafiada em face de terríveis sofrimentos e de modos cruéis de infligir sofrimentos. A constelação familiar poderá preencher o seu lugar entre os vários métodos e nas diversas áreas da ajuda quando, em seu caminho para tornar-se uma filosofia aplicada, permanecer próxima dos problemas que afligem a alma das pessoas e quando nas ordens do espírito, permanecer conectada aos processos de ligação e liberação em nossa alma e em nossas relações. Dessa maneira poderá contribuir para uma integração da psicoterapia, do aconselhamento, da cura de almas e da espiritualidade, assim, para uma ajuda integrada, quando não bastarem as terapias específicas. A constelação familiar, amplamente aberta para todos os domínios da alma, constitui uma ajuda à vida.